Bom dia para você que está aí ligadinho na TV Mar. O seu programa Bem Assim já está no ar, cheio de novidades para você. Hoje aqui no programa a gente vai falar sobre a saúde mental dos idosos. A que a família deve estar atento? E você já ouviu falar em fisionomonia? Pois é, a gente vai descobrir o que é isso aqui no seu programa Bem Assim, além, é claro, de passar receitas maravilhosas para você que está nos acompanhando. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. É isso aí, gente. Hoje é segunda-feira, 17 de dezembro. A semana está começando e durante toda essa semana você vai acompanhar o programa Bem Assim comigo, porque Mara Almeida está muito bem, obrigada, viajando em Buenos Aires. É isso aí. E para você que está aí ligadinho na nossa programação, está precisando sair, mas quer continuar acompanhando a gente, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder continuar assistindo o nosso programa de qualquer lugar em que você esteja. Nós também passamos ao vivo no canal Gazeta Web. É só acessar lá o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com. E a gente também tem um canal no YouTube e você vai poder ver e rever todos os nossos programas, as nossas entrevistas e também aqui as nossas matérias especiais. Segue também a gente lá no Instagram e no Facebook, tá? E você vai ficar por dentro, inclusive, de todos os bastidores aqui da TV Mar. Olha só, agora a gente inicia amanhã conversando com Silvia Teixeira. Ela que veio aqui ao nosso estúdio, ela é psicóloga e veio aqui ao nosso estúdio para falar sobre a saúde mental dos idosos. Os familiares devem sempre estar muito atentos aos sinais. O que é que a gente deve estar sempre atento? A gente vai conversar agora com ela a respeito disso. Muito bom dia, Silvia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, telespectadores. É um prazer enorme poder falar e contribuir um pouquinho sobre essa fase da idade que é tão controversa, né, e pouco compreendida por muita gente. Pois é, a terceira idade ela vem com muitas mudanças e é preciso que, inclusive, toda a família esteja atenta a isso, não é verdade? É verdade. Porque, sim, a gente se acostuma muito a dar muita atenção à infância, à adolescência e à fase adulta em si. Quando chega na fase da terceira idade, da velhice, melhor dizendo, que é melhor falar dessa forma, a gente negligencia um pouco isso. E então a gente vai perdendo um pouco dos informes necessários e das observações necessárias que a gente precisa ter para dar conta dessa fase da idade tão importante. É verdade que, de fato, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai voltando a ser criança? Não. Isso é um erro gravíssimo de interpretação e a gente precisa aprender a corrigir isso. Não é correto a gente dizer, parece uma criança, não é. São concepções diferentes. Então, o idoso, ele não está aprendendo as coisas como a criança está aprendendo. Ao contrário, ele está começando a esquecer as coisas que ele aprendeu. Então, é difícil isso, é difícil você fazer essa comparação porque, biologicamente, psicologicamente, são estados de funcionamento diferentes. Então, a gente não pode fazer essa comparação que é extremamente inadequada. É verdade. Eu queria que você pudesse explicar para a gente quais são os problemas mentais que mais acometem os idosos e a partir de que idade geralmente elas aparecem. Olha, isso vai variar muito do estado de vida da pessoa, né, da forma como ela esteja vivendo, da alimentação que ela esteja comendo, que ela esteja fazendo. Da forma como ela está vivendo, se ela tem atividade física, se ela tem um ambiente saudável para estar construindo ainda determinados tipos de entendimento e posturas emocionais. Então, pela Organização Mundial de Saúde, a partir dos 65 anos é considerado idoso, é considerado velho. O que quer dizer ser velho? Quer dizer que as suas funções biológicas, elas vão sendo reduzidas. Então, se elas estão sendo reduzidas, você precisa estar o tempo inteiro estimulando para manter o seu organismo funcionando adequadamente. Mas se você tem uma vida estressante, você tem uma vida onde os afetos não estão sendo mais dados como eram antes, não estão sendo mais vividos como era antes, isso contribui sobremaneira para o mau andamento dessa saúde mental. Porque o que é saúde mental? É o bem-estar físico, social, mental e espiritual de qualquer ser humano. O idoso passa a ter algumas limitações físicas,
né? Então, ele passa a ter dificuldades para se locomover, ele passa a ter perdas orgânicas importantes e ele precisa estar repondo isso. Então, ter atividade física ajuda na melhor oxigenação do cérebro para fazer esse corpo funcionar adequadamente. Ter boas ligações afetivas são extremamente importantes. Então, a gente observa o quê? Estamos envelhecendo muito. Toda a nossa população está ficando mais velha, temos poucos nascimentos acontecendo. Ou seja, a população está, cada dia que passa, envelhecendo mais e a gente não tem tantos serviços ou tantas condições específicas para dar a esse idoso a condição dele continuar bem, funcionando adequadamente. E muitos desses idosos são relegados a quintos planos, outros planos. A família muitas vezes isola esse idoso do ambiente do convívio social, do convívio familiar e então ele vai perdendo as funções dele. Então, funções ligadas à cognição, funções ligadas ao desempenho social, ao desempenho familiar, vão sendo perdidas porque ele passa a não ter tanta aceitação no meio ambiente dele. Embora uma boa parte desses idosos tenham uma vida melhor, porque as condições de vida da gente melhoraram, nós temos uma sobrevida maior, então a gente tem idosos vivendo muito mais, uma longevidade maior. Mas a gente tem problemas biológicos muito sérios acontecendo. A gente tem o Alzheimer, a gente tem o Parkinson, a gente tem as doenças degenerativas gerais que minam a força desse idoso, fazendo com que ele não tenha uma saúde mental adequada. Mas a gente fala de saúde mental principalmente no tocante às relações afetivas. Então, é importante que toda a família, quando vá fazer suas programações, façam programações que dê para incluir também o idoso. Sim, e que o trate como uma pessoa comum, como uma pessoa normal do seio dessa família. Não simplesmente porque é idoso, aí vamos colocar todo numa proteção, numa caixinha, tal, como se fosse um bibelô que fosse quebrar. Não, ele é uma pessoa comum, que tem todos os direitos e deveres como qualquer outro cidadão. E, em alguns casos, ele vai ter algumas limitações que devem ser cuidadas e respeitadas, mas não necessariamente excluídas. Estimular a mente do idoso com jogos, com caça-palavras, também aquelas pinturas que tem, realmente são algumas práticas que podem melhorar a saúde mental do idoso? Sim, com certeza, porque a gente é acostumado a fazer atividade física para o corpo e esquece da mente. Então, se a mente não é estimulada, ela também morre mais cedo, né? Então, continuar fazendo leituras, palavras cruzadas, atividades que trabalham o raciocínio, ajuda essa mente a continuar ativa e, consequentemente, o melhor estado mental dela. E o ideal é que esse tipo de jogos, esse tipo de atividades devem começar a ser feitos a partir de quando? Todo sempre, todo sempre. Tá? Não existe uma idade específica para isso ou um momento específico. Eu estou ficando velha, então agora é que eu vou começar a fazer isso. Não. Isso é uma prática que deve ser continuada e estimulada todo o tempo. Quando a pessoa vai chegando nessa fase dos 60, 65 anos, aí elas devem ser intensificadas, mas elas não podem ser começadas aí, elas devem ser continuadas. E se o indivíduo já teve uma vida o tempo inteiro voltada para o estímulo educacional, para o estímulo de práticas mentais, ela deve ser continuada e estimulada o tempo inteiro. Porque qualquer forma de deixar de fazer provoca um atraso nesse desenvolvimento ou uma perda nesse desenvolvimento. A gente está falando de joguinhos como caça-palavras, enfim, mas também a tecnologia em algum ponto também ajuda? E o que, com que a gente... certeza. Que ferramenta da tecnologia a gente pode aliar a isso? Olha, a gente tem hoje um número grande de idosos se envolvendo bastante com os computadores, né? Aprendendo a lidar com os computadores. Na verdade, eles não só se envolvendo, mas até assim, criando mesmo grupos de conversa na internet, acessando programas de computador, vivendo essa experiência da tecnologia que é tão comum para o jovem. Tá? Então, colocar esse idoso para poder fazer aulas de computação é um excelente exercício, porque como a tecnologia é muito rápida,
facilita com que esse idoso também acesse os aspectos ligados à perspectiva deles dentro desse lado da tecnologia. Agora, o que fazer quando a gente tem, de repente, um idoso em casa que ele, de fato, regrediu a ponto de estar agindo como criança, de voltar a brincar de boneca? Como é que a gente deve agir diante dessa situação? Carinho, trata afeto. Realmente como criança? Trata normalmente como uma pessoa comum, mas sem desqualificar essa condição. Tá? Não fazer pouco caso disso. Porque, infelizmente, existem algumas situações de regressão mesmo, mas não quer dizer que ela deixou de ser, esse idoso deixou de ser adulto ou deixou de ter as condições dele. Trata normalmente. Não desqualifica, não faz pouco caso, não faz piadas. Vamos evitar as piadas. A gente faz muito piada, de mau gosto mesmo. Piada é para rir, para se divertir. A gente não se diverte quando a gente faz uma piada que denigra a imagem do outro. E o idoso, ele é muito vítima dessas piadas que são denegridoras da sua imagem. A gente precisa parar de fazer isso, respeitá-lo enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, porque o fato dele estar agindo como criança em determinados contextos não quer dizer que ele tenha que ser tratado de forma inadequada. Tá? Então, a gente precisa respeitar isso e dar todo o carinho e amor possível para essa pessoa. A que a gente deve estar atento para dizer, epa, já está na hora de a gente procurar um médico, tem alguma coisa errada com meu pai, com meu avô, minha avó, enfim? Bom, o momento exato, assim, a partir dos 55 anos, é a hora de começar a procurar um geriatra. Tá? Por quê? Porque a gente vai declinando a nossa saúde. Tá? Então, assim, a gente tem uma curva ascendente que vai até os 35, 40 anos, e daí em diante ela é descendente, ou seja, algumas funções nossas vão começando a funcionar de forma diferente. Então, é hora de a gente procurar alguém que entenda como esse nosso organismo está funcionando naquele momento. E aí o geriatra é o médico indicado para poder fazer essa avaliação mais completa e ele vai pontuando e orientando a família de como deve proceder com esse idoso. E se existe alguma perda a nível de cognição desse indivíduo, procurar realmente os neuropsicólogos que têm os trabalhos voltados diretamente para esse tipo das funções executivas, para orientar como devem ser feitos exercícios, atividades que vão manter essa mente funcionando de forma satisfatória pelo tempo que for preciso para esse idoso. Existem casos precoces e é comum acontecer? Sim, como toda regra, há exceção, né? Dependendo da forma como esse indivíduo esteja vivendo, algumas situações se antecipam, algumas patologias se antecipam e algumas doenças, principalmente, que são comuns nessa fase da idade, vão acontecer mais cedo. Então, a gente tem históricos de pessoas que aos 40, 45 anos começam a apresentar o Parkinson, começam a apresentar o Alzheimer, que é uma doença extremamente estigmatizante, tá? E começam a apresentar as primeiras sintomatologias disso. E aí toda a atenção é pouca. Quanto mais a gente percebe que está um sinal diferente na forma de funcionar desse indivíduo, as luzinhas devem estar acesas, piscando para dizer que tem que começar a investigar. Pois é, então eu queria que você deixasse os seus contatos, doutora Silvia, para que o pessoal de casa que se interessou pudesse também entrar em contato com você quando precisar. Ok. Eu atendo no Maceió Work Center, né, o edifício Maceió Work Center. No momento eu ainda estou com pouco tempo, porque eu terminei meu mestrado agora, então eu estou ainda organizando os horários, mas quem quiser entrar em contato comigo, 99940-9837, e aí eu estarei disponível para poder ajudar, e se eu não puder, eu poderei indicar outras pessoas que possam. No mais, atenção, tem que estar sempre atenta, a família tem que estar junto. Apesar de que a gente tem aqueles... Eu tinha uma avó que ela não queria sair de casa de jeito nenhum. A gente tentava trazer ela para perto da gente, mas ela continuava só querendo morar lá no interior. É preciso que a família se imponha também. E não, vó, vamos morar perto. Aqui pertinho da gente a gente consegue cuidar melhor. Como é que funciona? Com cuidado. Por quê? Porque o idoso, ele gosta de rotina. Então, ele gosta de ter o espaço dele onde ele comande, onde ele oriente, onde ele cuida, onde ele defina como deve funcionar segundo a ótica dele. Se a gente tira esse idoso dessa rotina, a gente também tem que criar uma rotina que ele possa dar conta.
Então, se eu tiro esse idoso de lá do lugar que ele está acostumado, daqueles fazeres que ele está acostumado a fazer, eu posso estar criando um problema. Tá? Então, não é que eu tenho que forçar a barra, eu tenho que me impor, dizer, não, avó, agora você tem que vir. Avó, agora você tem que vir. Não. Vamos negociar. Vamos fazer algumas negociações. Você vai, experimenta um pouquinho, depois você volta. Aí a gente vai esse final de semana, a gente vai, passa uns 2 dias. E aos poucos a gente vai oferecendo essas condições de mudança de ambiente, mas mudança de ambiente onde ele possa continuar se sentindo dono daquele espaço, autônomo, porque assim, a autonomia é uma coisa fundamental para o idoso. Se a gente tira a autonomia, a gente assina a sentença de morte deles. Então, assim, o se impor deve ser feito no sentido da patologia, da doença, porque a gente não vai deixar o idoso morrer ali ou passar mal, né, sem nenhum cuidado. Mas no tocante à autonomia dele, a gente não pode tirá-la, a gente pode ajudá-lo a migrar, oferecendo condições que ele possa continuar se sentindo bem. Estar atento. E estar atento o tempo inteiro. É isso aí, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Assim, gente. Então fica aí a dica para você que está em casa, cuida do pai, cuida da mãe, cuida do teu avô, da tua avó, da tua tia. Estar atento é a dica. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais informação aqui no seu programa Bem Assim.